Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pode e Ser. Eu sou Carla Albuquerque e tenho hoje aqui comigo essa mulher, uma grande mulher que é a Terezinha Máximo. Ela é a presidente da Abrase, que é a Associação Brasileira de Sobreviventes Enlutados por Suicídio. E ela vai conversar muito aqui conosco. E antes de mais nada, Terezinha, quero dizer que as nossas portas estão abertas para vocês. Eu já conversei bastante com o Ivo também. E tudo que a gente puder fazer para ajudar, contribuir para esse tema, nós faremos. Eu sei que é um tema muito complicado e não existe solução simples para assuntos complexos. Por isso que a gente precisa de vocês para passar a informação correta para as pessoas. E como eu havia no comecinho comentado com a Terezinha, se eu cometer qualquer erro, por favor, me corrija, porque como é um assunto ainda muito pouco falado, muito pouco abordado, tem muito tabu, nós cometemos erros. E o Ivo me explicou que esses erros, se não são corrigidos, infelizmente aumentam ainda mais o preconceito. E eu acho que a gente tem que tirar o preconceito, a gente precisa falar sobre temas difíceis. Seja bem-vinda, Terezinha. Obrigada, agradeço muito o convite. E realmente é um assunto difícil, né? Um assunto que todo mundo quer ouvir, né? A gente, às vezes, não tem com quem falar. Então, eu agradeço imensamente a abertura de um espaço para a gente poder falar um pouquinho sobre esse tema. E digo mais, Terezinha, tudo que a gente puder falar, levando informação, dicas, tentando ajudar essas pessoas que tanto precisam, a gente vai fazer. Porque o que vem me chocando muito é não só que o número tem aumentado, mas a idade das pessoas tem diminuído bastante. E eu acho isso muito preocupante, porque nós aqui vemos muitas políticas públicas para questões, enfim, de saúde em várias áreas. A saúde do coração, a questão de obesidade, a questão do câncer de mama, que precisam, né, de políticas públicas, precisam de tratamento, precisam, né, de ciência. Mas a gente vê muito pouco na área da saúde mental. E a gente sabe que esse assunto diz respeito à saúde mental. Sim. Queria que você falasse. Então, questão do preconceito, né? Que se fala pouco de saúde mental, então existe muito esse preconceito de... como eu ouvi esses dias, né, que as pessoas elas, né, têm um problema do coração, a hipertensão, ela vai tomar um remedinho para controlar a pressão. Agora, quando fala que ela tem algum problema de uma doença mental, ela fica com medo de tomar a medicação, de falar sobre o assunto, porque dá a impressão que as pessoas não conseguem separar a questão do cérebro da pessoa. Então, acho que é personalidade, né, que quer dizer assim, então eu fico... Depende de mim, só de mim, da minha força de vontade, não sentir isso, não me sentir deprimido, não ter ansiedade, depende muito da minha força de vontade, não é assim que funciona. Então, às vezes, você tem que ter né, quando há um diagnóstico, você precisa de uma medicação, de um tratamento adequado, para não evoluir para uma coisa pior, né? E, assim, o que eu percebo muito também é a falta de profissionais na área que realmente sejam capacitados. A gente vê assim muito, né, dessas políticas públicas, é uma coisa assim meio que só para passar pano, né? Não é uma coisa mais profunda. Né? É bem uma coisa assim, vamos só tratar ali o sintoma, mas não se aprofunda muito na questão mesmo da doença. Porque quando a gente para pensar, né, o nosso cérebro, ele é uma máquina incrível, né? Ele comanda, né, todo o nosso corpo. Mas, ao mesmo tempo, ele ainda é algo muito misterioso, que precisa ainda de muito estudo. A gente precisa entender enfim, toda essa complexidade dele, né? Inclusive o que nos leva, não só a questão de doença, como você falou muito bem, uma doença tem um remédio. Então, se uma pessoa tem uma doença mental,
ela consegue tratamento. Ela vai tomar o medicamento e ela sabe. E a gente conversa com vários psiquiatras, né? O medicamento ali não é igual para todo mundo. Ele precisa ser testado, enfim, a dosagem vai ser diferente, depois tem que haver algumas mudanças, não é algo simples. E aí a gente tem os transtornos, que não são doenças. E já conversei com vários, né? E o que todos eles me dizem, tanto psiquiatras como psicólogos, se é um transtorno, você nasceu com ele, você vai viver com ele, você vai morrer com ele. Existe efetivamente um remédio para um transtorno, mas é lógico que existe uma gama de outras coisas que podem ser feitas, né? Como terapias, acompanhamentos, e você, né? E a gente precisa falar sobre esses transtornos, porque não são poucos, são muitos, Terezinha. E todos eles me explicam que a pessoa nunca tem um transtorno, ela tem uma combinação de transtornos. E que dependendo do grau, do nível, né? Por exemplo, uma ansiedade, ele é um transtorno. E eles explicam, se é uma ansiedade, vamos dizer, que ela é controlada, é ok. O problema é quando aquilo sai de controle. Que aí você começa a viver, né? Você se persegue, né? Porque você começa a imaginar coisas que não vão acontecer, mas na sua cabeça estão acontecendo. E você tem aquelas ideias fixas, né? E aquilo vai te dando mais ansiedade, mais ansiedade. Nós vivemos num mundo, Terezinha, hiperconectado, né? Eu estava até pensando por que esses casos vêm aumentando tanto, né? E eles aumentaram muito depois do advento das plataformas de comunicação, das redes sociais, que a gente também vive o mundo da mentira, aonde você quer encontrar pessoas perfeitas, vidas incríveis, e aí você descobre que quando você, né, é mais maduro, você tem já mais, vamos dizer, vivência, que aquilo tudo é uma mentira. Mas você pega um jovem, ele acredita fielmente naquilo e ele acha, por que é que a minha vida não é dessa forma? Sim. Porque a gente está vendo ali um recorte de um frame, de menos de um segundo às vezes. E aquilo não é a vida das pessoas. A gente não quer se postar feio, né? A gente não quer. Não quer, sei lá. Ninguém quer colocar uma foto descabelada ou, né, mal arrumada. A gente quer procurar a nossa... Porque é nosso álbum de fotografia, não é isso? Então, a gente procura viver da melhor forma possível, mas na ilusão, né? Uma ilusão. E o jovem, ele tem muito isso, de imaginar, de supor, não tem a maturidade para compreender que ali não é um recorte apenas, né? É só um pontinho. E eles sofrem muito. Sofrem. Porque o que acontece? Aí você tem uma outra questão, que no passado as cobranças eram muito menores, né? Em relação a tudo. Hoje existe uma cobrança muito grande, né, do mercado de trabalho, de você ter sucesso, de você precisar conquistar as coisas de forma muito rápida. E a gente sabe que isso não existe. A não ser que você venha aí de um berço esplêndido, né, que receba uma herança milionária ou ganhe na loteria. Todo o restante você vai ter que trabalhar muito, você vai ter que se esforçar, você vai ter que ralar, nada é fácil, a vida é cheia de altos e baixos. E eu acho que nós, pais, não estamos ensinando isso para os nossos filhos também. Porque, como todo mundo está no mercado de trabalho, existe uma culpa muito grande. Então, eu tenho que, sabe, dar tudo para ele. Porque eu não estou tendo aquela quantidade de horas que eu gostaria de ter, então eu não quero ver ele frustrado. A gente erra ele também, não erra, Terezinha? Erra muito. Suprir uma necessidade, na verdade, material, né? E muitas vezes é o emocional, não é o material. Porque a gente não entende isso. Acha que está no material o cuidado, né? O carinho, o dar presente, mas o importante é estar presente, né? E a gente se culpa por não estar presente, por precisar trabalhar, porque se você não trabalhar, você também não vai ter como manter os presentes, né? Então, assim, aquela dualidade, né? De ficar assim, poxa, eu tenho que trabalhar para ter o material, mas
me sinto culpado por não estar presente. Então é tudo, né, a gente fica nessa gangorra, sobe, desce, e também não tem aquela coisa de um entender o outro, né? Porque historicamente a gente vai vendo, né? Assim, eu venho de uma família que minha mãe não trabalhou fora. Então, às vezes meu pai fala assim, sua mãe, né, sua mãe nunca precisou trabalhar e vocês nunca tiveram falta de nada. Mas era outro tempo, né? Era um tempo diferente. Então, hoje, você vê a diferença de geração, que sempre teve, mas assim, a gente vive de uma forma que fica comparando também, olha, do meu tempo, no seu tempo, neste tempo. Isso também não ajuda muito o jovem, né? E é muito anacrônico. Até porque, assim, ninguém perguntou para sua mãe se ela estava feliz Então, também. ela ainda fala Não assim, é? não faltou, mas a gente nunca teve de sobra, a gente nunca Não. teve um luxo, nunca teve, então é uma Nunca questão assim. perguntou se ela estava feliz com isso. De repente, e se ela quisesse Quisesse trabalhar? trabalhar, então, trabalhou por um tempo dentro de casa como costureira, mas não, né, aquela Não, que o coisa, trabalho né? caseiro ele é infindável, né? Aham, Você acorda de manhã e você vai dormir trabalhando. Uma pessoa que fica em casa, ele não para. sim. Mas será que era isso que ela queria? Então, Será que ela teve essa escolha? É sobre isso que as pessoas não param para pensar aí. E é sempre uma questão muito machista, que o homem tem que ser o provedor e a mulher a cuidadora. Não, eu acho que isso é dos dois. O homem tem que prover, a mulher também, e os dois têm que cuidar. Porque a decisão de ter filhos é de ambos. então, é dos dois. Então, assim, e quando eu decidi, né, trabalhar, ter meus filhos e dividir a tarefa com o pai dos meus filhos, às vezes as pessoas olhavam assim meio que, poxa, mas é ele que vai na reunião da escola? É ele que leva ao médico, né? Essa função a gente divide, a gente mora, são nossos filhos, né? Não é só meu filho. Então E é é uma visão importantíssimo diferente isso. e a gente já está numa geração assim. E é estranho, né? Assim, os pais deles, meus pais, olham de uma forma diferente isso. A gente tentou dividir, tenta dividir e tá dando. E é importantíssimo, porque sabe o que acontece? Um outro dado, até antes da gente entrar no assunto em si, que me trouxeram, durante muito tempo se falou da meritocracia também, principalmente dentro das escolas. Temos que trabalhar a meritocracia, porque é a meritocracia. E aí eu conversei com uma mãe que também perdeu seu filho. E ela fala, Carla, a meritocracia levou meu filho. Porque quando você para pensar, eles, enfim, na escola, né, tinha tudo do bom e do melhor, como os outros, tinha os melhores professores, entre aspas, ele estava competindo de igual para igual. E ela fala, será? Meu filho tinha questões de saúde mental seríssimas. É impossível você aplicar a meritocracia. E aí ele começou a sofrer um processo muito grande de bullying e ele não aguentou. É sobre isso, sabe? A gente, de novo, quer sempre trazer, né, soluções simples. É a meritocracia. Então, estão todos iguais, todos têm a mesma condição social, todos têm, vamos dizer, a mesma estrutura ali escolar, têm as mesmas ferramentas. Será? E a questão da saúde mental? É igual para todo mundo? Que meritocracia é essa? É o que ela me fala. E ela me colocou para pensar muito sobre isso. Que a gente sempre traz soluções muito simples. E as coisas são muito complexas. Porque o ser humano é complexo, Terezinha. Nós somos indivíduos, a palavra já diz, nós somos individuais. Nós não somos iguais. E talvez o que é fácil para mim pode ser difícil para você, o que é fácil para você pode ser complicadíssimo para mim. Então, a gente tem que começar a parar para pensar na nossa estrutura de uma outra forma, inclusive para acolher essas pessoas, que são pessoas extremamente capazes, são pessoas cheias de habilidade, mas que estão em sofrimento. E a gente não olha.
E eu digo, não é só a família, quando a gente diz não olha, somos todos nós. Por que a gente não olha para essas pessoas? Então, como você fala do indivíduo, né? Quando aconteceu o suicídio da minha família, eu não entendia nada sobre suicídio, né? Eu sempre achei que fosse, ele existia, óbvio, mas que acontecesse na casa do vizinho. E quando eu me vi na situação, o que eu pensei foi o seguinte: você vai procurar um culpado, né? Então você vai, é o médico, é o tratamento que não deu certo, e aí você para. Não, foi ela. A gente acaba culpando, né? Você acaba se culpando também e acaba culpando a própria pessoa. E aí depois você para pensar, o ser humano não vive numa ilha, né, isolado, então a gente precisa do outro. Então você vai olhando, vai costurando as coisas, vai percebendo a sociedade no todo, né? Então assim, o problema do suicídio não é só do indivíduo. Ele é muito mais amplo, então ele é muito mais complexo que isso. Então envolve muitas coisas. Então essa é a questão social, né, a questão da saúde mental, que é negligenciada, é uma série de coisas que vão fazendo com que a pessoa se sinta numa situação que ela não vê saída e acaba indo por esse lado, né? Então, aí eu falo assim, mas foi uma escolha individual. Primeiro que não foi uma escolha, né? Eu não acredito nisso hoje. Eu acredito muito mais que quando a pessoa ela não tem uma saída, ou ela está adoentada, ela não está com o seu cognitivo pensando bem, então assim, ela não tem uma escolha. Ela não, né, tanto é que na palavra escolha, se a gente for ver no dicionário, a pessoa tem que ter discernimento para fazer uma escolha. Então, às vezes, a pessoa não está com discernimento para escolher. E não é individual. Ela não ali naquele momento. São vários fatores que levaram a pessoa a fazer isso. Então, e o que a gente vê muito nessa questão tanto do acolhimento como do tratar o problema, né, o suicídio, é muita generalização. Então, você coloca as pessoas numa caixa, né? Coloca ali, etiqueta como uma pessoa sendo assim, assim, assado. Esse perfil é propenso a morrer por suicídio. Esse aqui é propenso a não morrer por suicídio. Mas não é bem assim que funciona, porque cada ser é único. E as pessoas esquecem disso, principalmente os profissionais que tratam disso. Então, assim, etiquetando cada um ali. A gente tem que caber numa caixinha, né? Etiqueta, você coloca a caixinha, olha lá, cabe aqui. Tem esse transtorno, então é assim, 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 assado. Então, ele vai agir assim, 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 e pronto. Então, é como se tentando dar a corda num bonequinho, né? Até tal ponto ele para, você vai dar mais corda. E não é assim que funciona, as pessoas não são dessa forma. Então, quando tratam o indivíduo, né, como se ele fosse uma coisa assim, um número apenas, dói, sabe? Eu vejo, me dói muito, né, ver assim, como você falou, cada vez mais cedo. Será que essa criança sabe o que é morte? Possivelmente não. Né? Então, assim, será? Então, ela pensou, ela escolheu isso? Como? Se ela nem sabe, né? Então, aquele momento do desespero, né? O que você não é capaz de fazer no momento de desespero? E você sabe que outro dia eu também estava pensando sobre uma coisa, e aí a gente está falando aqui, né, sobre a questão do suicídio. Mas o que leva a pessoa a chegar nesse ato extremo, né? E eu até vou fazer uma analogia bem simples para as pessoas entenderem. Quando você vai numa loja, você compra uma furadeira. Você não compra uma furadeira, você compra um buraco na parede. Porque senão aquela ferramenta ela não tem função. O que eu vou fazer com uma furadeira? Eu coleciono furadeiras. Não, você precisa fazer um buraco, então logo você vai comprar. Quando a gente fala do suicídio, de novo, a gente está falando que aqui é o final. O que levou? É o desespero. E esse desespero, ele é infinitamente gigante, porque ele pode ser muitas coisas.
E o que para umas pessoas pode parecer uma bobagem, para outra pessoa pode parecer o limite. É a gota d'água. É a gota d'água. Eu gosto de usar aquela frase do Alice no País das Maravilhas, né, que fala que quando você está perdido, qualquer caminho serve, né? E eu acho que muitas vezes a pessoa, né, tantas histórias que eu já escutei sobre suicídio, que a pessoa ela estava ali perdida. E o caminho que ela viu, a saída que ela viu foi aquilo. Então, sempre quando alguma família me procura, né, para falar que o filho tá tendo comportamento, tentou, e que como eles fazem para ajudar, né? E eu sempre falo assim, às vezes eu falo, poxa, mas eu não consegui salvar a minha filha, como é que eu vou te ajudar? Mas eu paro e falo assim, não faz o que eu fiz, que deu errado. E aí, né, eu conto como que as pessoas precisam fazer, né? E funciona, porque eles estão aí até hoje. Então, essa pessoa ela conseguiu enxergar, né, essa família, mesmo no desespero, elas conseguiram enxergar, buscar ajuda em algum lugar, né, em algum lugar e tá ali, eu falei alguma coisa que ajudou. Então, esse caminho que as pessoas, às vezes, elas conseguem enxergar, nem todo mundo consegue, nem toda família consegue enxergar, nem toda pessoa que está com pensamento suicida consegue enxergar. Né? Então, essa coisa de estar perdido, estar no desespero e não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. E, Terezinha, há quanto tempo tudo isso aconteceu na sua vida? Tem 7 anos e alguns meses, né? 7 anos. E é isso, assim, o mundo desmorona, né? Sua vida vira de ponta cabeça, você vê tudo quebrado ali, os caquinhos, e você vai tentando colar o que sobrou. E muitas vezes não tem o que você colar, muitas vezes não tem o que colar. Né? O livro fala que é uma ferida que nunca fecha. Não fecha. Você está ali, você passa uma pomadinha. Aí, volta e meia, ela abre ali. Então, assim, você pensa que, poxa, não é natural uma mãe enterrar um filho, né? Não. E dessa forma ainda, não. Né? Ainda escutando o que a pessoa escolheu, né? Mas você está sofrendo, foi ela que escolheu? Não, ela não escolheu. Ninguém escolhe. Para mim, ninguém escolhe uma coisa dessa. Assim, foi um... E para sua família, Terezinha, porque você é uma mulher que foi buscar entender, né? Foi buscar, inclusive, ajudar outras pessoas. E isso também tem um potencial de cura. Como foi para sua família? Então, eu e meu esposo, né, a gente, juntos, nós conversamos e um sempre do lado do outro, tudo que eu faço ele me apoia e eu idem. Ele não gosta muito de aparecer, ele sempre está nos bastidores, mas ele sempre está ali comigo. Essa necessidade de procurar ajuda realmente, de saber que sozinho a gente não vai chegar a lugar nenhum. Né? A gente vai ficar rodando em círculo e vai acabar se destruindo também, se a gente não procurar ajuda. E meu filho, ele não gosta de falar no assunto, é a forma como ele lida com isso, né? Então a gente respeita. Meus pais, eles também não gostam muito de tocar, mas apoiam tudo que eu faço também. Então a gente está assim nessa é uma caminhada. Então assim, cada ano que passa, a gente vai amadurecendo mais, entendendo muitas coisas. E outras a gente não entende mesmo, porque não tem coisas que não dá para entender, né? Mas a família ela não se desestruturou. Porque assim, a minha filha, ela tentou o suicídio e ela foi socorrida. Ela ficou hospitalizada, ela chegou a voltar do coma. E quando ela voltou do coma, ela falou que não queria que a nossa família fosse destruída devido ao que ela fez. Então, isso é uma coisa que eu levo, sabe, para mim é um pedido, né, de falar assim, não vou destruir a minha família, não vou me destruir devido a isso. E, de certa forma, eu tento buscar e levar essa informação, essas coisas que aqui eu aprendi com tudo isso, para outras famílias, para que elas também não se destruam. Né?
porque a gente vê que é uma situação tão difícil, uma família um culpa o outro e tudo mais, então é isso que acaba destruindo a família, né? Separações e tudo mais. Mas aí a gente tenta balizar isso. Não é uma coisa fácil, não é um caminho fácil. De novo, não tem uma resposta simples. Mas você tem uma luz muito grande, né? Porque você montou essa associação e, pelo que o Ivo me explicou, vocês vêm fazendo um trabalho muito grande, inclusive de educação, educando outras pessoas, independente se são famílias que passaram, né, por, enfim, por esse machucado, né? Você vem ajudando muitas outras pessoas, você vem sendo uma voz muito ativa. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa associação, do trabalho que vocês vêm fazendo. Então, a associação ela surgiu da necessidade de projetos pessoais serem... que vários projetos sociais existem, né, que geralmente acontece... a gente passa por uma dor muito grande, né? E uma das formas de reconstrução é fazer algo para que isso não aconteça com mais pessoas. Em 2017 mesmo, após a morte da minha filha, em setembro, eu conheci uma família lá do Ceará que montou um instituto que trabalha com prevenção do suicídio. Eu achei aquilo magnífico. E eu pensei, né? Falei, poxa, eu não posso ter um instituto, mas eu posso fazer alguma coisa. E eu já escrevia sobre o luto, né? Sobre o luto por suicídio. E eu e meu marido, a gente resolveu montar um blog para falar sobre isso. E assim, o que a gente imaginou que fosse uma coisa assim, fosse apenas um diário, né? Um diário virtual, tomou uma proporção muito grande. Então isso aí foi ficando, as pessoas foram localizando o blog pela internet e foi crescendo. Eu fui chamada para dar entrevistas, participar de programas de televisão e foi crescendo, até que surgiu a ideia de montar um grupo de apoio. Um primeiro grupo de apoio que foi na minha região, onde eu moro, no ABC Paulista. E depois disso, com isso foi crescendo, com a pandemia virou virtual, né? Foi atingindo muito mais pessoas que não tinham possibilidade de participar de grupos de apoio. E aí a gente foi fazendo um trabalho de pós-venção. O que é o trabalho de pós-venção? Tudo que é feito após a morte, né, após um suicídio, é dentro desse luto. Então, de acolhimento, de atividades e tudo mais. Então, assim, com as outras pessoas, a gente foi discutindo várias coisas, né, a importância de um acolher o outro, de falar sobre isso, falar sobre suicídio e falar sobre o luto também. Então, a gente foi desenvolvendo alguns trabalhos. Nós fizemos um e-book com um pequeno dicionário sobre o luto, que a gente fala das palavras, né, inclusive explicando por que algumas palavras a gente evita usar, ou quando a gente escuta, o que ela significa para a gente. E isso cresceu de uma forma que tivemos a ideia, a partir de uma sugestão, participando de um evento entre os pesquisadores de suicídio, de montar uma associação. Em 2022, eu fui conversando com as pessoas, convidando para fazer as reuniões, e aí as pessoas toparam e nós montamos a Abraça. Então, é um trabalho que está no começo ainda, né? Então, a gente tem várias dificuldades, porque nós somos praticamente 100% pessoas que passaram pelo suicídio, perderam alguém por suicídio. Então, nós temos os nossos altos e baixos, que é comum nesse tipo de perda. Então, a gente, mesmo assim, consegue fazer alguns trabalhos. Inclusive, nós vamos lançar, daqui uns dias, uma cartilha de apoio na jornada do luto para quem está passando por isso. Tudo assim, as pessoas, cada sobrevivente colaborou com um trecho dessa cartilha. Então, eu acho que é um trabalho muito legal. E conte com o nosso apoio para a divulgação dessa cartilha. Tá. Pode contar conosco aqui, então, pode pedir maravilha. ajuda. E quando você pensa nessa associação, o que vocês precisam nela?
Então a gente precisa de Mais de profissionais? então, de apoio, de tudo quanto é tipo de apoio que puder ser feito, né? Porque assim, sem recurso a gente não consegue fazer nada. Então, nossas primeiras metas, né, é levar. O que a gente faz, na verdade, assim, o que a gente mais faz é divulgar grupos de apoio. E Tá. também incentivar que as pessoas montem grupos de apoio, né, profissionais, enlutados ou misto, da forma que der, porque são poucos grupos de apoio, né? Agora, com o virtual, apareceram mais, mas antigamente não existia praticamente grupos de apoio. Então, divulgar os grupos de apoio, onde as pessoas elas têm um espaço nesses grupos, elas têm um espaço para falar sobre o que aconteceu e falar sobre os sentimentos, escutar outras histórias, entender um pouco a delas, ver as experiências dos outros, o que os outros fizeram para continuar com a vida, né? E também entender também que o grupo também não serve para todo mundo. Então tem o atendimento individual. Então a gente quer passar o atendimento individual, e o atendimento individual é com o profissional. Então a gente precisa de ter condições para Mais ter o profissionais, mais psicólogos psicólogos, pessoas que colaborem com esse trabalho. que apoiem. Hoje vocês têm alguma colaboração de alguma entidade que está ali ajudando vocês? A ABEPS, que é uma outra associação, só que ela é de profissionais, né? Então elas nos apoiam. Então a gente tem a ABM Luto, que é uma entidade de estudantes também, né, de pessoas que pesquisam sobre o luto. Não é oficial ainda, mas nós estamos aguardando esse apoio oficial para a gente ter um respaldo maior, para poder realmente acolher essas pessoas com mais afinco, né, com mais Sim, é profissionalidade. importantíssimo. E assim, a gente, né, enxerga, por exemplo, nós temos aí várias faculdades, universidades, Isso. né, com cursos de psicologia, e Uhum. o quão importante seriam para esses alunos também poderem estar participando, ajudando, porque entender tudo isso é muito importante para a área Sim, da psicologia. sim, porque uma das coisas que me assustaram, né, quando aconteceu, é que às vezes eu ia conversar com algum profissional e ele fala assim: Nossa, é a primeira vez que eu estou escutando alguém falar assim. A primeira vez que eu estou conversando com uma pessoa que perdeu alguém por suicídio. As pessoas elas se trancam, elas não querem falar pelo medo, pela vergonha. Então, quando você fala e assim você abre oportunidades para que outras pessoas falem também, né? E que os profissionais eles aprendam. Porque muitas vezes eles não sabem lidar, porque eles não têm com. Eles não, vai ler no livro ali, você lê uma coisa, você conversar com a pessoa é outra, ela te contar como funciona. E quando você falou uma palavra muito importante, eu acho que é um recorte aqui, até terapêutico. Vamos falar sobre isso, Terezinha? Vergonha. Primeiro, por quê e como é que a gente ajuda a esse sentimento ser dissipado? Porque a pessoa não tem que ter vergonha. Uma das coisas que eu tive desde o do início, né? Que eu falo sempre, a minha filha nunca me envergonhou em vida. Não foi com a morte que eu vou sentir vergonha dela. Eu não tive vergonha em momento algum. Tanto é que eu estou aqui, eu falo em qualquer lugar, eu falo para qualquer pessoa que me perguntar. Porque eu acho que isso é uma coisa que aconteceu. É uma morte que, assim, como se fosse uma morte por acidente, ou uma morte, sabe? Uma morte aconteceu. Só que, devido à vergonha, né, aos julgamentos, porque as pessoas que elas têm? Elas têm medo, né? A gente fala que a gente se junta muitas vezes por medo, pelo amor, né? Pela dor e pelo medo. Medo dos julgamentos, medo de tentar fazer o mesmo, sabe, de não saber que caminho seguir e acabar fazendo o mesmo, medo de não conseguir viver, sabe, da melhor forma possível, medo de não ser aceito. Então as pessoas escondem, por quê? Porque elas têm medo do julgamento. Então, não ter medo do julgamento, porque vai ter julgamento de qualquer jeito. Então, assim, se você fala, você vai julgado. Se você não fala, você é julgado. Então, eu vou falar. E aí, você que passou por tudo isso, montou essa associação, a gente tem, né, mitos e verdades em relação a esse assunto, e a gente tem uma questão da própria imprensa.
Eu cresci numa imprensa que diz que esse assunto é tabu, que a gente não tem que falar, que a gente tem que evitar. E eu entendo que isso é errado. Toda vez que a gente não fala, e é lógico, quando eu digo falar, é falar com respeito, Isso. com cuidado, com delicadeza, porque é um assunto muito delicado. Mas se a gente não falar, a gente nunca vai ajudar. E aí eu queria que você falasse do trabalho da imprensa. O que a imprensa precisa entender? Qual é o apoio que vocês precisam da imprensa? Né? E principalmente nessa questão de o que pode, o que não pode, como é que isso precisa ser abordado para que a gente possa contribuir, né? Mas contribuir no sentido de informar, de ajudar também nessa questão da pós-venção, da prevenção, né? De levar informação correta para as pessoas que estão precisando de informação, inclusive trazer mais profissionais para perto de vocês, para que vocês tenham, né, um corpo mais solidificado, para que vocês possam multiplicar isso que vocês já estão fazendo. Queria ouvir de você, Terezinha. Com relação à imprensa, né? Eu também, quando aconteceu, eu falei, por que não falam? Né? Primeiro assim, eu não sabia onde buscar ajuda quando aconteceu. Então, por que não falam sobre o assunto? Até eu entender que tinha uma forma correta, né? Entendi perfeitamente isso. Mas só que assim, é o extremo. Ou quando vão falar, falam da forma errada, né? Divulgando sensacionalismo, fazendo sensacionalismo, que é isso que é o problema. Então, quando acontece um suicídio público, né, eles começam a falar de uma forma assim, isso atrapalha a família, as pessoas que estão vulneráveis, elas podem se sentir, né, mexer com a ferida delas, né? Então, falando, não, vou fazer igual. Então, são esses os cuidados que realmente deve ter, mas não falar não está ajudando nada. Então, assim, acontece alguns casos e as pessoas começam a ver assim, muitos suposições, não vão buscar com especialistas por que acontece, né, quais são as causas. Então, ainda tem muita questão do sensacionalismo, que infelizmente é o que vende, né? Então, a imprensa, ela muitas vezes pega isso. Então, divulga foto, né? Divulga local, desrespeito com a família, né? Colocando culpa. Então, isso atrapalha, então as pessoas se fecham. E quando um suicídio é público, o luto dessa família, ele fica totalmente bagunçado, porque já não vai ser fácil esse luto, mas a exposição, né, daquele caso, as especulações, a invasão de privacidade, então tudo isso atrapalha no processo de luto. Então, ter mais respeito né, a imprensa precisa ter um pouco mais respeito e buscar quem realmente sabe para falar. Você sabe que há umas semanas atrás, você deve ter ouvido, né? Foi até um escritor, o Daniel Mastral, né? Ele sofreu suicídio também. E sabe o que é muito triste, né? Olhando aquele caso, nós fomos muito impactados porque as pessoas queriam saber se aquilo de fato tinha acontecido, porque começou muita especulação nas redes sociais de que ele não seria capaz de fazê-lo. E aquilo me deu uma revolta muito grande, porque eu tinha já conversado com o Ivo e ele falava muito para mim, falou, Carla, quando a gente não começa a especular de forma errada, e principalmente porque todas as pessoas passaram a ter muita voz na rede social e passam a não acreditar, isso atrapalha muito. Porque, e aí, entendendo, né, todo o caso dele, era um homem que, né, já sofria, né, tinha depressão, que é uma doença que precisa de tratamento, né? É uma doença séria. A grande maioria das pessoas não acredita na depressão, já é só uma tristeza. Não é só uma tristeza. Ficar triste, todos nós vamos ficar, tristes e alegres, faz parte da nossa vida. Mas depressão é uma doença muito séria. E a própria família dele explica isso.
E aí começou aquele burburinho, que não foi nem de imprensa, mas foi das redes sociais, de pessoas não acreditando. E aí começou uma teoria da conspiração, de que ele Sim. havia, né, poderia ter ali acontecido um homicídio. Olha que tristeza tudo isso. Olha a confusão que é gerada. É um desrespeito com a família que está sofrendo. É um desrespeito novamente com esse tema que precisa de cuidados, com o trabalho que vocês fazem. Porque descredibilizar é mais fácil do que tentar olhar para aquilo que é doloroso demais e falar o que a gente vai fazer para ajudar. Sim, e quem, né, minimamente estuda suicídio, olhando para o caso, nesse caso específico, vai entender. Ele estava dentro ali de tudo, né? Ele havia perdido o filho, e assim, então assim, as pessoas, mas ele tinha um filho pequeno, tinha reconstruído a vida dele. Não é sinal de que está tudo bem, né? A gente tem vários casos, né? Eu conheço vários casos que pessoa com filho pequeno, recém-nascido. Então, assim, são vários. Ali teve vários indícios que não estava nada bem. E aí coloca a questão religiosa no meio, as crenças no meio, a coisa de maldição. Então, tudo isso realmente joga o nosso trabalho fora, né? De fazer, de mostrar que, poxa, são vários fatores que levam ao suicídio, né? Sim. Então, E a polícia fez um bom trabalho, né? Até a gente chegou a conversar e para eles estava tudo muito claro, né? E eles se colocaram, é uma falta de respeito, quando algumas pessoas, porque eu acho que já entra, não é só no sensacionalismo, né, Terezinha? Na lacração, isso, de sabe? buscar Na likes. dor dessa família, porque assim, é a família daquele homem, mas todos vocês que passaram por isso, o Ivo uma vez também me explicou, parece que a gente está passando tudo de novo. Porque fica. Quando isso é desacreditado. As pessoas lá dentro dos grupos mesmo que. As pessoas começam a postar, mas será? Mas será? Sabe? Aquela que fica duvidando, né? E a gente não trata do problema Não. novamente, a gente não fala do assunto de forma séria, a gente desacredita. Isso é tão ruim, porque, novamente, nós precisamos de um olhar muito cuidadoso em relação a esse assunto. Isso não é uma questão só do Brasil, é do mundo No mundo inteiro. Eu trabalhei muitos anos nos Estados Unidos, num grande conglomerado de mídia que se chama Viacom, e eu trabalhava na área de operações. A gente lançou vários canais, MTV, VH1, no mundo todo. E eu lembro do lançamento da MTV no Japão. E a gente tinha que lidar com os japoneses. Para mim foi um choque. Um choque, porque você vê um país extremamente organizado. Eu até conversei com... Eu tenho uma grande amiga, ela fala, Carla, você pode levar ouro na mão, assim. Ninguém vai roubar. Eles têm uma outra cultura, o japonês. Mas eu lidando com eles, é um povo que vive uma pressão tão grande de respostas, de resultados, que eu lembro, um dia estava conversando, era uma questão do dia, a gente tem muitas horas de diferença, e era tarde, né? Porque era de manhã para ele e já era tarde da noite aqui para mim. E esse executivo, um executivo de um alto posto lá dentro da estrutura, começa a dizer para mim que a vida já não valia mais a pena, que ele queria morrer. E naquele primeiro momento, Terezinha, aquilo me assustou. Eu falei, por que esse homem está falando isso para mim? Ele não me conhece, né? Nós estávamos lidando com questões de deal, né? Sei lá, de trabalho. Eu comecei, será que eu falei alguma coisa errada para ele? Eu falei alguma coisa que pode ter dado algum gatilho. Comecei a ficar tão ansiosa. E ele não parava. Eu falava, moço, né? Não, pelo amor de Deus, não faça isso, né? E ele fala, não tem nada a ver com a nossa conversa. Aí eu comecei a pedir desculpas para ele. Eu falei, será que eu falei alguma coisa errada? Eu comecei a me culpar, sabe? E ele falou, não, eu não vejo sentido na vida. E ele começou com eu fiquei tão desesperada. Eu era
bem mais jovem, eu não tinha 30 anos naquela época. E aí eu vou reportar, né, para minha vice-presidente. Eu falei, olha, acho que está acontecendo alguma coisa muito estranha, porque estávamos falando lá, né, aqui, enfim, das coisas, do deal, da estrutura, né, do canal no Japão. E aí ela veio conversar comigo e falou, Carla, e eu não sabia disso, tá, Terezinha? Ela falou, infelizmente, no Japão, isso é muito comum. E isso já é um indício de que esse homem vai fazer alguma coisa. A gente precisa. Ela falou, eu nem sei o que aconteceu, mas ela iria falar lá com as pessoas, com os pares dele, porque é muito comum isso acontecer no Japão. A pressão profissional lá é tão grande que as pessoas não aguentam. Então elas vão chegando, elas são levadas a um limite e esse limite é, bom, então, como eu já não estou conseguindo devolver os resultados que alguém está esperando, eu estou envergonhando a minha empresa ou a minha família ou sei lá o quê. Entende? Mas olha só, é assustador, Terezinha. É isso que eu digo, você está ali, de repente, numa conversa e eu não sabia nem o que fazer para ajudar aquela pessoa. Eu entrei num desespero tão grande porque eu queria ajudar, né? Eu praticamente queria dar a volta. Será que não tem um teletransporte para eu chegar lá, segurar a mão dele e falar, moço, pelo amor de Deus, não faça isso, né? A vida é incrível. E eu estava falando com uma pessoa extremamente inteligente, mas eles são todos muito deprimidos. Então você olha, é uma cultura, né, que tem avanços incríveis, mas olha o que levou, né? São pessoas muito fechadas, muito deprimidas, e eu não sei por que motivo ele se sentiu à vontade de falar aquilo tudo para mim. Eu sei que a gente ficou acompanhando ele um bom tempo depois, eu fiquei sabendo, porque eu tinha uma preocupação, toda semana eu queria saber que ele estava bem, sabe? Falei, mas ele está bem? Aí a gente trabalhava, tinha uma outra japonesa que trabalhava conosco, porque ela era fluente na língua, lógico. Eu falava, liga lá para saber se ele está bem, porque eu queria saber, ter certeza. Depois eu perdi o contato e eu espero que ele esteja bem também. Mas, assim, é que para as pessoas entenderem que, independente de ser com a sua família ou não, se nós não estivermos preparados, a gente não tem condição de ajudar as Não, pessoas. então, mas é isso que eu falo quando alguém chega para mim e fala, né, assim, se alguém chegar para você e falar que quer se matar, qual a sua reação? Primeiro você toma um susto. Completamente. Outra Sempre coisa vai que ser você um vai susto. falar, vai perguntar por quê. É uma pergunta, né? Por quê? Quando a pessoa ela fala, minha vida não vale a pena, aí a pessoa, né, você escutou e vai falar assim, não, peraí, você tem uma vida maravilhosa, olha a sua família, olha isso, sabe, assim, começa a fazer comparações, É pior, invalidando, né? né, então, invalidando o que aquela pessoa está sentindo. Olha só que importante a sua E fala. aí, e você, sabe, a pessoa ela vai procurar uma igreja, é falta de, sabe, essas coisas. É mais comum, porque a pessoa não sabe como agir. Não sabe como agir com uma pessoa que chega. Então, você imagina uma família, né, uma mãe, no caso, minha família, minha filha chegar para mim e falar, mãe, eu prefiro morrer do que viver assim. Né? Ela tinha recebido um diagnóstico de um transtorno e ela falou que não era uma vida viver medicada. Né? Então, e aconteceram várias coisas naquele período na vida dela, que foram assim, eu falo que era o efeito dominó, foi caindo tudo, e ela assim, viu no desespero. Né? Viu no desespero e a gente tentando ajudar, vamos procurar ajuda. Que eu não sei ajudar, vamos procurar quem pode ajudar. Vamos procurar as pessoas também que a gente achava que poderia ajudar, não sabiam ajudar também, não tinham preparo para ajudar também. Então, é uma situação que você pode, então, quando a gente, por exemplo, vai entrar o setembro, né? Muitas vezes a campanha ela fala assim, procure ajuda. Onde? Com quem? Porque, de repente, se uma pessoa ela está em sofrimento extremo e ela vai procurar ajuda num lugar diferente, para uma pessoa que não sabe ajudar, às vezes pode ser pior. É o que você falou. Você vai tentar descredibilizar no sentido não faça isso, porque é nosso primeiro, né? Não, peraí.
vamos dizer, atitude, por isso que nós temos que ser educados. Só existe uma maneira de a gente educar a sociedade, se a gente falar sobre o assunto. Nós temos que ser educados. Isso. Você não sabe o que fazer. Como que você acolhe aquela pessoa? Né? Porque fala assim, não é nada. E quando você fala não é nada, você descredibiliza ou você acha que é pequeno aquilo tudo, aquela pessoa se sente ainda invalidada. Num buraco sem saída, porque ninguém está entendendo o que eu estou vivendo. Isso mesmo. E às vezes a gente tem que deixar a pessoa chorar. Tem que deixar ela falar. Tem que ouvir. E às vezes é isso mesmo. A gente vai ouvir coisas que são desagradáveis, mas que também a psicanálise diz, né? Que a terapia é a cura pela palavra. Então, quando a pessoa tem uma oportunidade de falar o que ela está sentindo, a dor que ela está vivendo, a gente não tem que descredibilizar essa dor. Então, uma coisa que a gente aprende com a terapia, né? Por que a pessoa repete, né? Por exemplo, uma pessoa enlutada. Por que ela repete sempre a mesma história? Se você perguntar para algumas pessoas, alguns enlutados, como é que foi que aconteceu? Ela vai te contar, vai falar, tudo minuciosamente. Se você perguntar de novo, ela vai colocar mais alguns elementos que ela esqueceu, que ela não tinha te falado. E ela vai falar. Por quê? Porque para ela aquilo é importante, ela falar, ela se escuta e ela vai compreendendo o que aconteceu. Então, realmente, vai curando pela palavra. Vai passar um tempo que ela não vai precisar falar com aquilo. Quando ela falar aquilo, ela não vai sentir tanta dor mais. Então, assim, é importante deixar as pessoas falarem. E o que a gente entende por acolhimento, né, a gente entende errado, aprendeu errado, é que é abafar. Então, assim, chorar é errado. Não chora pelo seu ente querido que já faleceu. Por N motivos. Né? Não, tem que chorar, tem que colocar para fora. Sabe, tem que colocar para fora. Ai, desculpa, eu estou chorando. Não, aqui você pode chorar. Você pode chorar o tanto que você quiser. Né? Então, assim, a gente fala, toma uma aguinha aí para abastecer, para você chorar mais. Então, assim, precisa colocar para fora. Então, essas angústias que muitas vezes a pessoa está sentindo, ela não tem espaço para colocar, porque a sociedade ela só quer ver a gente sorrindo, só quer ver recortes, né? Então, de coisas, de vitórias e tudo mais. Ela acha que ela está sendo uma derrotada se ela chorar. E não é bem assim que funciona, a gente tem que ter espaço. Vamos contar para as pessoas que chorar te faz vitorioso. Sim. Você consegue colocar para fora, né? Chorar é tão importante. Primeira linguagem que a gente, né? Quando a gente nasce, tanto é que se a criança não nascer chorando, já leva um tapa para chorar, porque é a linguagem, não, eu estou vivo. Então, viver, chorar também faz parte de chorar. Se você olhar até no mundo animal, o bichinho quando está com fome, ele chora. Pedindo comida. Chora, meu. Eu vim para cá, meu cachorro ficou chorando, porque eu saí. Então, ele tá pegado. Então, olha só, o cachorro... Ele sente. E é interessante que... Eu estava conversando até com uma outra amiga que explica, né? Ela tem o transtorno do espectro autista, então ela tem um cão de serviço. E a primeira coisa que ela teve que ensinar para o cão é a questão da separação. Porque... Como ele precisa ficar muito alerta, o grau dela é muito alto, ela precisa de medicamentos, às vezes. Ele vai buscar a bolsinha de remédio dela. Então, a Naila é maravilhosa. Então, fazendo parte do adestramento do cachorrinho, foi essa questão também de lidar com a ansiedade da separação. Olha só, o bichinho também tem ansiedade, o bichinho também sofre. Você imagina o ser humano, nós somos muito complexos. Então, muitíssimo. Então, essa questão do acolhimento, de saber. Então, às vezes as pessoas perguntam, né, para a gente no grupo, né, um profissional, mas o que eu faço para acolher vocês? Vocês falam sempre que não tudo é errado, que a gente fala errado, né, que as pessoas se comportam de forma errada. Eu falo, olha, simples, não tem segredo. Escute, esteja do lado, dê um abraço. Às vezes é só isso que a pessoa precisa, de quem escute. De um abraço. E é uma coisa simples, fácil. Mas muitas vezes, o que é que acontece? Vou falar dos profissionais também. Eles querem resolver o seu problema. Ninguém vai resolver o problema da minha filha. Ela não está mais aqui, ela morreu. A morte não tem solução. Então, não tem o que ser feito. Então, assim, não tem palavras que vão curar a minha dor. Essa dor ela vai ter que ser sentida por um tempo, vai cicatrizar, ela vai abrir, vai cicatrizar. Eu vou aprender a viver com ela. É isso. Então, as pessoas elas querem remediar uma coisa que não tem remédio, solucionar as coisas que não têm solução. E
E às vezes fica dando, né, que a gente fala, fica dando volta em círculos e não sai do lugar. Então, assim, o acolhimento é isso. É você estar ali presente, de verdade. Escutar, dar a mão, dar um abraço. Só. E é simples. Esse é um abraço tão importante, né? A gente precisa se abraçar mais. Sim. O que a pandemia tirou, né? A gente tem que trazer de volta. E tem que trazer de volta essa coisa Convívio. O da ser humano, presença, de ter abraço. ele precisa de convívio social, né? Ele precisa, você falou acolhimento. E falando no acolhimento, falando da idade, né, que vem diminuindo, e tem a questão das escolas. Eu queria ouvir de você porque eu tenho para mim que já está passado do tempo dessas escolas, de todas as escolas entenderem a necessidade de termos ali um corpo de bons psicólogos para ajudar os alunos. Porque um dos outros grandes motivos é a questão do bullying escolar. A gente acabou de viver também aí uma história no Colégio Bandeirantes, do menino do Smart, um programa que é bem interessante, mas não adianta só você trazer um programa bem interessante, até explicar para as pessoas o que é o Smart. O Smart, ele é um programa onde você vai procurar alunos que são fora da curva, né, da rede pública de ensino, e esses alunos são levados para o Bandeirantes e lá eles vão receber, né, eles vão ter bolsa integral, lá eles vão receber todos os livros, inclusive eles recebem também apoio financeiro para poder ir e vir, com alimentação, mas não adianta eu pegar uma pessoa que é brilhante, fora da curva, e jogar dentro de um organismo que ela não viveu antes. O que acontece? Começam as exclusões, os bullying, e esse rapaz, né, esse adolescente brilhante, acabou sofrendo suicídio. É muito triste isso. Eu ouvi o áudio do menino, me cortou o coração. As escolas estão fazendo alguma coisa ou não? Olha, desconheço. É sempre assim, aquela coisa pontual, né? Aconteceu no Bandeirantes, que não é a primeira vez, então Não. o que acontece? Aí faz um trabalho, chama lá um psicólogo, né, que vai fazer um trabalho ali pontual e fica por isso mesmo, né? Então, assim, quando acontece em algumas escolas, algumas pessoas me ligam, né, para o que eu faço, né, como que eu falo alguma coisa para os alunos ou deixo sem falar, não sabem como agir, né? Então, assim, a Secretaria de Educação, as entidades, enfim, tanto particular como públicas, elas não sabem, elas não têm um protocolo de como agir depois, né, de acolher esses alunos, de dar a atenção depois que acontece. Mas com relação ao bullying, eu fiz um trabalho sobre bullying, né, e é interessante que nas pesquisas que eu tive que fazer, a gente descobre que muitas vezes o bullying, quem faz bullying também já sofreu bullying e não aceita a diferença, né? Não aceita a diferença, o diferente, né? Então, assim, não todas as pessoas que sofrem bullying, elas vão sofrer com aquilo ali, vão ficar com aquilo, né? Como a gente já falou, indivíduo. Então, algumas pessoas são mais sensíveis que outras, né? Então, tem essa diferença. Então, assim, educar os filhos, né? Educar os alunos para que aceite o diferente, nem todo mundo é igual, né? Que, poxa, não é porque a pessoa ela vem de uma condição social diferente da sua que ela é menos humana, né? Não, e as pessoas, elas excluem muito devido a isso, assim, poxa, se sente superior, ou, enfim, nós não somos superiores em nada. E você fala uma coisa muito importante, porque a questão do bullying é uma questão que começa dentro de casa. Como nós educamos os nossos filhos, né? Primeiro, quando pais não aceitam os diferentes, isso é muito ruim. E nós somos, de novo, indivíduos, somos diversos, somos muito diferentes. E sermos diferentes nos torna mais fortes, né?
excluir uma pessoa por conta de uma característica ou pela sua condição social ou pela sua orientação sexual, isso é muito perverso. É muito perverso. E os pais precisam ficar atentos, conversar com seus filhos. A gente não tem que gostar de todo mundo. Eu sempre falei isso para minha filha. Ah, mas e se eu não gostar daquela pessoa? Não, não gostar é uma coisa, mas você pode não gostar, tratar bem. Você não precisa destratar. Você não precisa maltratar. Você não precisa ficar procurando defeito. Você só não gosta. Não tem gente que a gente... lógico. Olha, sei lá, umas coisas às vezes meio de Não energia, bate, né? não bate o santo, não bate. Fala do santo? Não sei, não gosto daquela pessoa. Não tem muita explicação, mas eu não preciso maltratar aquela pessoa. É isso que... então se eu não gosto, então eu vou maltratar. Não faça isso. Não gosta, não precisa conviver. A gente não é obrigado a conviver com todo mundo. Isso também seria uma ditadura, né? Uma imposição. Mas quando eu não gosto e me acho no direito de maltratar aquele que eu não gosto, eu vou ficar procurando alguma característica para destruir aquela pessoa. E a gente sabe, quando nós somos adultos, nós já temos ferramentas, inclusive, para nos proteger. Mas quando a gente fala de adolescentes e de crianças, aquilo é destruidor. Ou porque a pessoa usa óculos, ou porque é baixinho, ou porque tem espinha, ou porque é gordinho, ou porque, sei lá, é magro demais, ou porque qualquer coisa é uma bobagem. E a gente está em constante transformação. Só ver a história aí, né, do cisne, né? Ele começa como patinho feio e se transforma no cisne, né? A gente não sabe como é que vai ser lá na frente. E mesmo aquele que é o mais bonito pode ficar horroroso lá na frente, né? É uma coisa... Tem um filme que eu indico para as crianças, que é aquele que é do Tim Burton, que é o Johnny Depp faz o personagem principal, que é Eduardo Mãos de Tesoura. Aquele... assim, eu adoro o Tim Burton porque ele mostra, né? Ele tem uma capacidade para falar sobre morte, luto, feio, como ninguém, de forma poética. E ele vai mostrar o seguinte, olha, o feio é o mais legal. E o bonito, entre aspas, aquilo que a sociedade julga como bonito, era o grande perverso. Então, e no fundo ele está dizendo que o feio e o bonito está dentro da gente. Nós somos feios, somos bonitos e de sentimentos, né? É muito interessante. E foi uma das coisas que eu passei desde muito pequena a colocar para as minhas filhas. A gente assistia muito, né? Então, elas olhavam para aquela coisa. Elas não conseguem... O bonito e o feio é o que ela fala, é simbólico. É simbólico. Porque... Eu até brincava com elas, né? Falava assim, os meus super-heróis preferidos... Todo mundo fala, eu quero que seja o super-homem, eu quero... Não, o meu era o Hellboy. Aí ela falava assim, mas por que o Hellboy? Eu falei, gente, olha só, ele tem um gatinho branco que ele cuida, ele é todo vermelho, com uma cara demoníaca, ele na verdade, ele corta o chifre e lustra, né? Ele solta fogo, e o melhor amigo dele é um símio. Eu falei, ele é fantástico. Eu falei, esse é meu super-herói preferido. O outro era o Hulk. E elas olhavam para mim e falavam assim, tá vendo? É isso, é sobre isso. Nós não temos que ficar, tem que ser o Capitão América, ou tem que ser o Super-Homem, ou tem que ser a Mulher Maravilha. Entende? Então, é muito mais interessante quando você abre o leque. E eu acho que é sobre isso. Lógico que a gente tem que conversar dentro das idades, né? E feio e bonito é uma coisa tão particular, não é? Sim. O que pode ser feio para mim pode ser bonito para você e vice-versa, então, né? Às vezes gosto, né? Cada um tem o seu, assim, quando adolescente, é aquela coisa de pertencer a algo, fazer algo parte de algo, né? Então, é importante para eles fazerem parte de algo e serem aceitos. Então, quando eles são excluídos, né? Então, essa questão de não precisa gostar, mas precisa respeitar a diferença. Então, assim, poxa, ele gosta do cabelo assim. Deixa ele. Ele gosta de se vestir assim. Deixa ele. Então, assim, por que incomoda tanto diferente no outro? A questão não é com o outro, é comigo. Eu que estou com problema. Eu estou com problema. Então, assim, e para entender isso, né?
demora, por quê? Porque é imaturo, não sabe. Mas o estrago que isso pode causar no outro é muito grande. Por isso que nós temos que ajudar e muito. Terezinha, você é uma mulher especial, adorei te conhecer. Já para um momento filosófico aqui, não tem muito a ver com o tema, mas é importante aqui para o canal. E mais uma vez, eu quero deixar aqui marcado que nós vamos ajudar vocês. Opa, A associação, agradeço. vamos divulgar a cartilha, vamos dar voz a vocês. Eu acho que tudo que a gente puder fazer, de alguma forma, nem que a gente seja uma gotinha nesse oceano, a gente vai, sabe, trazendo mais pessoas. Porque quando a gente divide informação de qualidade, essa informação é repassada e a gente tem o potencial de ajudar outras pessoas. Eu sempre digo, se a gente conseguir ajudar uma pessoa, eu já estou feliz. Já tá bom. É isso. A gente não vai ajudar todo mundo. Isso é ter que ter consciência disso. Mas uma só, um pedacinho só já é uma grande coisa. Uma família, uma pessoa. Uma pessoa. E aqui, ó, tem 5 perguntas, Terezinha, aqui, ó. Eu vou deixar aqui para você escolher uma. E aqui, ó. Ok. E responder pra gente, Terezinha, momento filosófico do podcast. Vamos lá. Eu pergunto, você pergunta? Se quiser ler, pode ler. Tem uma voz linda. Pelo que você aceitaria perder o seu réu primário? Olha, difícil responder, mas quando eu vejo uma pessoa desrespeitando, a gente falou de respeito aqui, desrespeitando uma pessoa que ela não faz ideia do que aquela pessoa está passando. Então, Sim. A gente vê muito isso, sabe? Os julgamentos e a pessoa ela não faz ideia do por que aquela pessoa está naquela situação e ela oprime demais o outro. Então, eu aceitaria perder se eu tivesse que fazer alguma coisa para essa pessoa que faz isso. Muito bom. Gente, conversamos hoje aqui com a Terezinha Máximo. Vai ficar aqui as redes sociais da Terezinha, vai ficar aqui as redes sociais também da Abrase. A gente vai deixar os links também para quem está procurando apoio, mais informação. Vamos aí, assim que essa cartilha estiver pronta, eu me comprometo a ajudar na divulgação dela também, divulgação do trabalho. Quem estiver precisando de ajuda, o Ivo falou muito do CVV, parece que o Centro de Valorização à Vida faz realmente um trabalho muito bom. São pessoas ali, todas voluntárias, não é isso? Isso. Então, e procurem ajuda. E vamos falar sobre esse tema sempre de forma cuidadosa e respeitosa. Mas a gente precisa trazer esse tema para dentro da conversa de casa. Até para que a gente, se tiver alguém ali dentro precisando de ajuda, que se sinta à vontade de poder falar, eu preciso de ajuda. Isso mesmo. Certo, Terezinha? Certo. Obrigada mais uma vez, Carla. Eu que te agradeço. Então, hoje conversamos aqui com a Terezinha Máximo, essa mulher forte, mulher muito forte. E a gente espera vocês na próxima semana com mais um Pode IC.